Vamos dar agora início ao quinto painel, que tem como lecionantes a doutora Teresa Moreira, que é diretora-geral do Consumidor, e o doutor Eduardo Cabrita, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República. Estamos um pouco atrasados relativamente ao horário previsto e, por isso, eu passaria de imediato a palavra à Sra. Doutora Teresa Moreira, que nos vai situar nas normas mais importantes desta lei-quadro relativamente aos consumidores e utentes dos serviços regulados. É a palavra, Sra. Doutora. Se não se importa, para passar. Por favor, com certeza. Só tenho aqui uma coleção, mas se quiser ir ver. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite, para já aqui na pessoa do professor Luís Moraes. Eu vou falar de algo que calculo que não seja evidente para quem se debruça a estudar a Lei-Quadro das entidades reguladoras e que está relacionado com as implicações, no fundo, desta lei para a política de defesa dos consumidores, que merece bastantes referências na lei e, nesse sentido, eu preparei uma apresentação que vou ter que passar mais ou menos depressa, mas que depois, naturalmente, ficará disponível. Bom, começava por recordar os direitos dos consumidores apenas porque algumas destas matérias são relevantes no que toca à missão e às responsabilidades concretas das entidades reguladoras. Naturalmente, terão presente que em Portugal temos uma política de defesa do consumidor e um regime jurídico de defesa do consumidor já há algum tempo. A primeira lei de defesa do consumidor é de 1981 e neste âmbito dos direitos do consumidor eu chamava a vossa atenção para o direito à informação, para a proteção dos interesses económicos e para a proteção jurídica e o acesso a uma justiça acessível e pronta, porque estas são as matérias que na realidade vão estar mais em destaque na lei-quadro, na ótica dos consumidores. O que se passou aqui? Volta atrás. Peço desculpa, eu vou recomeçar. Bem, eu começaria por, enquanto não consigo recuperar, por lembrar que em Portugal, com a criação de entidades reguladoras, perdi isto, com a criação de entidades reguladoras, que tem sobretudo lugar na parte final dos anos 90, passou a ser cometido às entidades reguladoras responsáveis, naturalmente, pela regulação, muitas vezes pela supervisão, enfim, com um perímetro distinto, também uma série de responsabilidades em matéria de defesa do consumidor. Não sei se poderá falar num modelo de defesa do consumidor fragmentado, mas essa é a situação, sem dúvida, que encontramos hoje. Muito obrigada. Não sei o que é que eu fiz. A Emília Cruz, se calhar é por causa disto. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que me parece para já mais relevante é o facto de haver um regime dos serviços públicos essenciais, que, como veem, são uma série de serviços públicos, enfim, fundamentais para todos, muitos deles que estão submetidos à regulação setorial e são da responsabilidade de entidades reguladoras que já foram aqui, hoje seguramente mencionadas, portanto, a entidade reguladora dos serviços energéticos, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, para também lembrar que, no fundo, desde 1996, apesar destas sucessivas alterações, há um conjunto de direitos específicos, direitos esses de proteção tanto dos consumidores como dos utentes, mas eu só falaria aqui nos consumidores, que somos todos nós, enquanto pessoas singulares, que adquirimos bens e serviços para consumo próprio,
e que, no fundo, esta lei dos serviços públicos essenciais já constitui, se quiserem, enfim, um conjunto importante de normas que devem ser consideradas quando se fala na defesa do consumidor em sede de regulação económica de tipo setorial. Como disse, em Portugal, neste momento, há muitas entidades com responsabilidades em matéria de defesa do consumidor, apesar da Direção-Geral do Consumidor ser o único serviço público que tem por missão contribuir para a definição e execução da política de defesa do consumidor, obviamente assessorando o Governo. Portanto, é assumido que quer as autarquias locais, as regiões autónomas têm competências próprias nesta matéria e, naturalmente, como disse, também as entidades reguladoras. Por outro lado, gostava ainda de chamar a atenção para o facto da liberalização de uma série de, antigamente, serviços públicos, mais vulgarmente intitulados utilities, ter sido muito influenciada por legislação da União Europeia, que, de uma maneira geral, também obrigou à consideração, em sede desses processos de liberalização e de desregulamentação, da proteção dos consumidores. E se pensarmos, por exemplo, em tudo quanto diz respeito ao serviço universal, encontramos aí, no fundo, a expressão de aquilo que são direitos dos consumidores. No entanto, não se pode dizer que a Lei Quadro tenha sido completamente inovadora. É muito importante deixar aqui o testemunho de que os estatutos de algumas entidades reguladoras setoriais e também os regimes jurídicos aplicáveis aos setores de serviços por elas acompanhados já previam uma série de regras importantes em matéria de defesa do consumidor. Desde logo a participação de representantes nas suas estruturas de governação, a criação de serviços para interação direta com os consumidores, a informação de consumidores e até, em alguns casos, a título excepcional, a intervenção em mecanismos de resolução extrajudicial de litígios. A Lei Quadro tem um conjunto de disposições, como eu dizia, que são bastante importantes, mas eu chamava a vossa atenção para aquilo que decorre do artigo 47, que naturalmente é a norma dedicada especificamente à proteção do consumidor, num dos últimos capítulos, e o facto de estar em curso o processo de adaptação dos estatutos das entidades reguladoras é que se torna bastante importante acompanhar e daí também a oportunidade da realização desta conferência. Sem prejuízo da importância e do contributo da Lei 67 de 2013 em matéria de defesa do consumidor, eu devo dizer que aquilo que resulta do artigo 47 me parece um bocadinho mal organizado, em especial no que diz respeito ao seu número 3, e, portanto, eu permiti-me identificar as obrigações concretas que resultam da Lei Quadro para as entidades reguladoras em matéria de defesa do consumidor, seguindo a ordem que faz mais sentido numa ótica de política de defesa do consumidor. E, portanto, estas são as obrigações, algumas delas, repito, não propriamente novas, mas sem dúvida nenhuma que a Lei Quadro traz algo que é muito importante, que é o facto de consagrar de uma forma transversal para todas as entidades, todas as áreas objeto de atividade das entidades reguladoras abrangidas estas obrigações, sendo certo que agora é preciso ver se os estatutos destas entidades de facto absorveram estas obrigações e se elas estão devidamente densificadas e pormenorizadas. Por outro lado, gostava ainda de dizer que o facto do Banco de Portugal e do Infarmed, enfim, o Infarmed não é obviamente mencionado, mas tem naturalmente uma função também reguladora e importante em matéria de defesa dos consumidores, de produtos, de medicamentos e de produtos de saúde. O facto destas duas entidades, que foram as únicas que eu destaquei, no fundo não estarem abrangidas nessa lei, não devem, a nosso entender, ser um pretexto para que haja um nível de proteção diferente ou inferior em matéria de defesa do consumidor. E na ótica da Direção-Geral do Consumidor e da Defesa do Consumidor, são 3 os temas relevantes que eu agora abordaria muito rapidamente. A resposta aos consumidores, isto é, tanto aos seus pedidos de informação como às suas reclamações, a resolução extrajudicial de litígios de consumo, de que Portugal tem tradição, uma vez que para o ano já se celebram 25 anos do primeiro Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, de Lisboa, a cooperação das entidades reguladoras com a Direção-Geral do Consumidor. E para enquadrar um bocadinho a questão da resposta aos consumidores em termos genéricos, eu permiti-me trazer aqui alguns dados que resultam, para já, das estatísticas do livro de reclamações, talvez não tenham presente, aproveito também para divulgar o facto de ter sido criada há uns anos uma rede telemática de informação comum, a RETIC,
que no fundo está associada a uma plataforma eletrónica que reúne as reclamações vertidas nos livros de reclamações que são recebidas por cerca de 20 entidades reguladoras setoriais e autoridades de vigilância do mercado. Pela importância dos serviços públicos essenciais, eu só destaquei aqui as comunicações eletrónicas, a energia, as águas e resíduos, mas também destaquei aqui os serviços bancários, uma vez que, com a crise económica e financeira que eclodiu desde 2007 2008, é natural que a questão do endividamento dos consumidores leve a que haja muitas reclamações e muitos pedidos de informação em matéria de contratos de crédito no essencial. E como vê, é expressivo o registro das reclamações e das solicitações recebidas pela ANACOM em matéria de comunicações eletrónicas. O setor das comunicações eletrónicas é, aliás, aquilo que é objeto de mais reclamações em Portugal, na Europa e possivelmente no mundo, pela sua diversidade, pela sua complexidade e pela grande concorrência que geralmente existe nestes mercados. O setor da energia é um setor que também tem vindo a registrar mais reclamações em Portugal pelo processo de liberalização e pela extinção, enfim, já conhecida de todos, das tarifas reguladas. Os serviços de águas e resíduos também têm registrado algumas reclamações, mas a entidade reguladora alargou em muito recentemente a sua esfera de competências, o que nos parece ser muito positivo na perspectiva da defesa dos interesses dos consumidores. Os serviços bancários, como referi, também registram aqui dados muito significativos. Eu permiti-me destacar algumas informações que resultam da síntese intercalar das atividades de supervisão comportamental que foram divulgadas há cerca de um mês pelo Banco de Portugal e que mais ou menos coincidem com aquela que é uma impressão geral, mas, enfim, vêem-se os números que são muito significativos. Antes de continuar, para explicar um bocadinho melhor qual é que é a preocupação da Direção-Geral neste domínio. Se enfrentamos hoje um sistema, entre aspas, de defesa do consumidor fragmentado, o mínimo que se pode exigir é que, perante serviços que são complexos, que são objeto de muita regulamentação, frequentemente emitida pelas próprias entidades reguladoras, que caiba a essas entidades reguladoras a responsabilidade de responder aos pedidos de informação dos consumidores e de dar seguimento às suas reclamações, uma vez que até dispõem de poderes de supervisão, de inspeção e, geralmente, de competências sancionatórias perante os operadores económicos do setor. E, portanto, o meu ponto aqui é justamente esse, que deve haver uma especialização e uma concentração nas entidades reguladoras de todas as questões colocadas pelos consumidores, para termos a certeza que há respostas completas, respostas adequadas e que há um tratamento eficaz destas solicitações dos consumidores. O meu segundo ponto diz respeito à resolução extrajudicial de litígios. Também para recordar que temos uma experiência, como já referi, muito vasta e muito rica em Portugal, 10 centros de arbitragem de conflitos de consumo em funcionamento, 8 de competência genérica, 3 de competência especializada, e salientei o Centro de Arbitragem de Competência Especializada na área dos seguros, porque é para nós um modelo de como, mais uma vez, a especialização funciona em prol dos direitos e dos interesses dos consumidores, mas também dos direitos e dos interesses das empresas, dos operadores económicos. Neste domínio, ainda por cima, temos como pano de fundo a transposição até 2015 de um pacote legislativo europeu que abrange uma diretiva e um regulamento, a diretiva até relativa já aos litígios em linha, e que, no fundo, vai retomar uma série de princípios e preocupações que, em rigor, já tinham sido objeto de 2 recomendações, uma de 98, outra de 2001, mas que também nos permitem aproveitar esta oportunidade de transposição para regularmos todas as questões que a própria Lei Quadro, em certo sentido, suscita. Ora bem, feita uma análise justamente na atividade dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, dados de 2011 a 2013 confirmam que 80% das reclamações respeitam a setores de serviços regulados, com destaque para os seguros pelas razões que já referi, mas também das comunicações eletrónicas, serviços postais, energia e serviços financeiros. E, sendo aqui também importante voltar a recordar, como enunciei no princípio, que em 2011 a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma lei que determinou a arbitragem necessária para os serviços públicos essenciais. O que é que isto significa? Que a única pecha, por assim dizer,
da arbitragem de conflitos de consumo, que é o facto de estar baseada na lei da arbitragem voluntária e, portanto, ficar na descrição dos operadores económicos comparecer ou não para a mediação ou arbitragem no conflito de consumo, aqui é eliminada, uma vez que o próprio consumidor consegue que o operador compareça obrigatoriamente para resolver aquele litígio extrajudicialmente. Uma última nota para lembrar que a legislação europeia em matéria de serviços de pagamento já obriga as instituições de crédito a referirem aos consumidores destes serviços entidades de resolução de litígios, portanto, também parece-me que aqui há boas condições para esta especialização. Estou mesmo a terminar, só para referir 2 ou 3 propostas que fizemos nesta sede ao Governo, assim que a Lei Quadro das Entidades Reguladoras foi publicada. Devo dizer que estas propostas, em geral, mereceram grande acolhimento e, portanto, aguardamos agora ver o teor dos estatutos das entidades reguladoras que tenham sido adaptados para ver até que ponto é que algumas das nossas preocupações estão lá contempladas ou não. Portanto, a questão para já de clarificação e uniformização desta obrigação de interação e resposta aos consumidores, sendo certo que para tal também será necessário informar os consumidores que, como todos saberão, tendem naturalmente, em caso de necessidade, a dirigir-se a muitas entidades públicas, muitas vezes com as mesmas questões, o que também não ajuda a uma resposta mais completa e, sobretudo, mais célere. Promover a especialização da resolução extrajudicial de litígios de consumo, o que nos parece fundamental pelas razões que já referi. Parece-nos que é inevitável que haja sempre centros de arbitragem de conflitos de consumo de competência genérica, mas estes podem acolher pequenos núcleos dedicados a áreas de especialização, por exemplo, para os serviços públicos essenciais, por exemplo, para alguns dos serviços financeiros. E deixar aqui ainda 2 ou 3 notas que também nos parecem importantes. Por um lado, a necessidade crescente de ser considerado também pelas entidades reguladoras na sua atuação corrente e em matéria de defesa do consumidor, das particularidades dos consumidores vulneráveis. Saberão que este é um estatuto muito variável, infelizmente eu diria que em vias de expansão, uma vez que abrange não só aqueles que não têm competências ou que não têm meios, mas também aqueles que inesperadamente se encontram numa situação que altera profundamente a sua capacidade de lidar até com questões básicas, como seja a aquisição de bens e serviços para consumo diário. E que neste domínio, sobretudo, temos uma experiência muito interessante a registar em Portugal, que é a das tarifas sociais na área da energia, quer para a eletricidade, quer para o gás natural. Deixei aqui uma última palavra para a Autoridade da Concorrência, uma vez que é uma entidade também abrangida pela Lei Quadro, apesar de não haver aqui propriamente nenhuma obrigação idêntica às entidades reguladoras em matéria de defesa do consumidor, mas também para fazer aqui um apelo para uma maior comunicação e para uma, em certo sentido, uma educação, entre aspas, dos consumidores para os benefícios dos mercados concorrenciais e até para a identificação de comportamentos que podem indiciar práticas restritivas da concorrência, uma vez que cada vez mais a questão da reparação dos prejuízos causados pelas práticas restritivas da concorrência é oportuna e recordava aqui a recomendação adotada este ano em junho pela Comissão Europeia sobre a ação coletiva e ainda um projeto de diretiva que está a ser discutido sobre as ações de indemnização justamente para compensar danos causados por práticas restritivas da concorrência. E com isto termino. Sr. Moderador, muito obrigada. Tocou nos aspectos essenciais da Lei Quadro, nesta perspectiva de proteção dos utentes, dos consumidores. Passava a palavra, então, ao Sr. Dr. Eduardo Cabrita para falar sobre o outro tema, que seria a regulação como forma de tutela do interesse económico geral. Tem a palavra, Sr. Dr. Muito boa tarde a todos. Queria saudar o IDEF, saudar o professor Luís Moraes por este convite para estar aqui convosco nesta reflexão sobre a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, enquanto resultado de um processo legislativo há muito anunciado, há muito desejado, que consolida uma determinada fase
de estatuição de um quadro geral aplicável a este conjunto específico de entidades administrativas independentes, mas que também, como é título do próprio seminário, não se pretende limitar às primeiras reflexões, visa já também estabelecer aqui algumas perspectivas para o futuro. É com satisfação que regresso sempre aqui à minha faculdade, ainda que manifestamente em tempo difícil e em manifesto conflito de interesses, que me obrigou aqui, com satisfação, mas a abandonar o Ministro da Educação e Ciência na reunião que estava a coordenar sobre o orçamento da educação, mas, enfim, sendo manifestamente um caso de conflito académico, acho que as origens da Faculdade de Direito prevalecem aqui sobre outros apelos. A primeira dúvida que tive, aliás, quanto àquilo que de mim se esperaria neste debate, pretendi entender que não teria sentido vir aqui trazer nenhum relato do processo legislativo na sua fase parlamentar, que correu pela comissão a que presido, mas, fundamentalmente, com base naquilo que são as questões centrais, objeto de debate na apreciação parlamentar desta iniciativa legislativa, refletir convosco sobre aquilo que, de algum modo, há pouco ouvimos o Dr. Carlos Lobo, dizia ele, de forma extremista, colocar, que é em que medida esta lei-quadro cumpre a sua função, em que medida é que ela corresponde àquilo que é a função da própria atividade, da regulação, da atividade regulatória e do papel que, no nosso quadro jurídico-administrativo, é atribuído a este tipo específico de entidades administrativas independentes. Porque dessa resposta, que não é neutra, que não é independente, decorre muito daquilo que são o tipo de dúvidas que podemos ter sobre a lei que recentemente foi publicada. Diria que a regulação, enquanto forma de atribuição pelos poderes públicos, entidades públicas com características de ampla autonomia, de significativa independência do exercício de poderes públicos, pode-se fundamentar numa visão que, há pouco, de algum modo, vimos refletida de, basicamente, uma autorregulação que vise suprir fenómenos de falhas de mercado, tendo aqui uma intervenção em domínios em que o Estado atribui a entidades que, desempenhando uma função pública, visam fundamentalmente estabelecer mecanismos de independência e de garantia do bom funcionamento dos mecanismos de mercado entre os vários intervenientes no setor regulado, teremos, por outro lado, uma concepção que atribui a este tipo de entidades administrativas independentes, fundamentalmente, uma tutela de valores de interesse geral, que se entende mais adequado prosseguir desta forma do que através de outra qualquer, designadamente da atuação direta do Governo enquanto entidade máxima da estrutura da administração pública ou qualquer outra que pudéssemos aqui considerar como adequada. Bom, e daí faz sentido e aceitei este desafio, colocar no mesmo painel a preocupação com este olhar para as entidades reguladoras enquanto formas de tutela do interesse económico geral, no mesmo painel em que se olha para a dimensão da proteção dos consumidores e dos utentes no âmbito da lei-quadro das entidades reguladoras. E diria que o principal resultado positivo deste processo legislativo
bom, diria que não é termos aqui este interessante seminário, é a existência da própria lei. Porque isto culmina um processo que é um processo de rios vários, aqui e ali caóticos e mesmo de origens muito plurais. E, portanto, esta lei é muito positiva pela sua existência, mas abre-nos aqui um conjunto de dúvidas novas. É um marco, sem dúvida, porque é inovadora na própria resposta que há muito era esperada, mas que, objetivamente, não existia na nossa ordem jurídica, uma lei designada como lei-quadro das entidades reguladoras. Mas questiona-nos perante a dúvida que se é esta verdadeiramente a lei-quadro da regulação, a lei-quadro das atividades reguladoras, até em função da perplexidade que resulta da lei se designar como lei-quadro das entidades administrativas independentes e aprovar em anexo uma lei-quadro das entidades reguladoras, o que sabemos, do ponto de vista conceptual, não é óbvio que estejamos a falar exatamente da mesma coisa, sem estar aqui a invadir o domínio dos cultores do direito administrativo, em que este modesto antigo docente de Jurídico-Económicas não se atreve a pisar esses complexos terrenos. E, portanto, a forma de olhar para esta lei é, num balanço entre aquilo que é sem dúvida, o avanço em função desta concepção da forma de organização dos poderes públicos e aquilo que é uma dimensão de oportunidade perdida que ela, de algum modo, também envolve por aquilo onde poderia e deveria, eventualmente, ter ido mais além, bom, mas que nos permite aqui, refletindo em conjunto, abrir caminhos para uma sedimentação de soluções que permitam, talvez, em movimento ulterior, adicionar algo mais do que esperaríamos numa lei desta natureza. Bom, e diria que a primeira dúvida, a esta lei falta tudo aquilo que é a reflexão e a caracterização daquilo que eu aqui estive a dizer. De algum modo, esta caracterização só existe nos requisitos que são estabelecidos no artigo 6º, relativamente às condições de criação de novas entidades reguladoras que venham no futuro a ser criadas. Como foi dito aqui já pela minha amiga, a senhora Diretora-Geral, doutora Teresa Moreira, há aqui, a lei não nos responde mesmo a esta questão básica, que é explicar porque é que são estas as entidades abrangidas por este estatuto e não outras. Nós vemos nas 9 entidades que são qualificadas por esta lei como entidades reguladoras, são 9, em lado nenhum, nem na exposição de motivos, que, ao contrário, como sabemos, ao contrário dos decretos-leis, não é publicada aqui. Não há aqui mas posso-lhes dizer, para aqueles que ela não tenham tido acesso, aí nada de relevante era acrescentado nesta matéria, nada nos é dito porque é que são estas e porque é que não são outras. E a questão não é em si óbvia. Nós temos, neste âmbito destas 9 leis, eu diria pelo menos 3 famílias diferentes de entidades. Temos entidades como o Instituto de Seguros de Portugal ou a CMVM, em que coabitam esta função de reguladores com a função de supervisores financeiros e que integram, aliás, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e têm outro tipo de tarefas que as aproximam bastante mais daquilo que é o Estatuto do Banco de Portugal do que do conjunto das outras entidades com as quais passam a conviver neste Estatuto. Temos uma entidade muito específica, transversal, se me permitem aqui a facilidade que me dispensa de uma elaboração jurídica mais complexa, que a doutora Teresa Moreira, como ex-residente dessa casa, saberia certamente melhor fazer, a Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência, de facto,
não visa em si regular falhas de mercado de nenhuma das entidades, de nenhum setor específico, e tem uma natureza transversal. E temos, finalmente, a terceira família. A terceira família aqui são um conjunto de entidades sectoriais com origens muito distintas. Antigas direções gerais, antigos institutos públicos, que foram em sucessivas reorganizações da administração pública, evoluindo para esta natureza que as leva aqui a ser consideradas. Mas não nos é dito em lado nenhum, bem, porque é que o Infarmed não é abrangido por esta lei, é dito pelo Banco de Portugal não está, nem a ERC não está, bom, mas também não é claro a ERC, a resposta que foi dada no debate de especialidade é apenas porque a ERC tem um modelo de eleição específico e depende da Assembleia da República e não do Governo. Bom, disse, bom, mas são independentes, estas também não dependem do Governo. Têm um modo de designação dos titulares que são diferentes, mas quanto aos princípios gerais de independência, porque não entender que, com todas as exceções que necessárias, o mesmo se poderia aplicar à ERC. Bom, isto resulta desta indefinição sobre qual é que é a natureza da regulação, qual é a função que se visa aqui tutelar e, portanto, há uma amálgama de um conjunto de entidades. O Infarmed, manifestamente, tem muito em comum com as funções, com muitas dessas. Eu diria que, em alguma dimensão regulatória, tem uma função mais ativa na defesa do interesse geral, por exemplo, que é a entidade reguladora da saúde, que é uma entidade com uma história relativamente recente, muito recente, e ainda, em larga medida, em processo de sedimentação e de conquista do seu espaço próprio num setor muito peculiar. E o facto de não estarmos a falar de uma lei-quadro em sentido orgânico, em sentido técnico-jurídico, leva-nos aqui também a adensar estas dificuldades. Eu diria que é uma óbvia vantagem não só existir a lei, é uma óbvia vantagem a existência, apesar de tudo, de uma significativa uniformização de regras entre reguladores. É positiva a criação de um mecanismo de reserva de lei, de um mecanismo de necessidade de identificação, no artigo 6º, a que fiz já alusão, de um conjunto de requisitos que poderão levar à qualificação de uma nova entidade no futuro como entidade reguladora. É positivo, num quadro de independência, o estabelecimento de um conjunto de passos em que o Parlamento tem uma relação com as entidades reguladoras, da designação dos titulares, à prestação anual de contas e à apreciação anual de um relatório de atividades e de um plano de ação, à necessidade de intervenção do Parlamento, por exemplo, nas circunstâncias muito especiais em que é possível a destituição de uma entidade reguladora. É curioso, não é muito comum na nossa ordem jurídica, casos em que a Comissão Parlamentar competente é chamada a pronunciar-se num quadro de um processo que é, então, em atividades administrativas independentes, um processo de última ratio, um processo que conduza à destituição ou de um órgão ou de um membro de um órgão dessas entidades reguladoras. É também positiva a criação de regras de independência no exercício do mandato decorrentes, quer do prazo, quer das características do mandato, que vai para além daquilo que é o ciclo legislativo, quer da impossibilidade de renovação desse mandato, aqui em algum paralelismo com figuras como a do Tribunal Constitucional, aí com um mandato ainda mais longo, 9 anos e não 6, mas que tem em característica isso. Bom, quais são os aspectos manifestamente nesta visão de tutela de interesse geral de algum modo perdida, em que há alguma dimensão de oportunidade perdida? Para além desta confusão entre um regime administrativo de entidades e aquilo que deveria estar na Lei Quadro da Regulação, se quiserem uma visão menos técnica, e permitam-me aqui um minuto mais parlamentar, mas que é significativo disto, porque consigo dizê-lo em menos tempo, que eu diria de uma forma mais técnica, esta lei é, de alguma maneira, uma lei de organização administrativa e de regulamento interno das entidades reguladoras.
Isso refletiu-se pelo facto de, apesar de no quadro parlamentar ter sido solicitada a intervenção de membros do Governo de outras áreas, não interessará agora aqui sequer dizer quais, esta lei foi sempre apresentada pelo Secretário de Estado da Administração Pública. Foi, quer no debate na generalidade, quer nas audições de especialidade, o único interlocutor da parte do Governo foi o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Não é aqui sequer uma crítica nem ao titular, nem ao desempenho, não me cabe aqui recepar bem os planos de intervenção distintos que tenho, mas reflete uma visão da natureza que é dada a esta lei. Esta lei não teve como centro uma concepção económica, eu diria uma concepção de modelo quase que de ordem constitucional do que é a regulação, do que é o seu papel numa economia de mercado regulada como a nossa, foi vista fundamentalmente, e isso reflete-se muito na estrutura do próprio diploma, como uma lei de organização e de disciplina comum das tais 9 entidades que o legislador entendeu colocar aqui sob este chapéu comum da lei quadro das entidades reguladoras. E por isso eu diria que, se há pouco lhes referi que faltavam uma série de aspectos substantivos essenciais que gostaria de ver refletida numa lei quadro da regulação, eu diria que esta lei tem muitas normas que, em bom rigor, não fariam cá falta. Isto é, que, em bom rigor, até pela flexibilidade, pela agilidade, pela diversidade de regimes, que admito, tem de existir naturalmente entre um Instituto dos Transportes e uma Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, para falar de entidades provavelmente que estão nos polos mais distantes da sua história e da natureza das entidades e dos interesses que tutelam. Há aqui muita matéria estritamente administrativa que não vejo grande vantagem em estar aqui na Lei Chapéu, que é a Lei Quadro. Por outro lado, não é feliz aqui, neste momento genético, que a adaptação dos estatutos seja, de algum modo, furtada ao controle parlamentar. Dirão aqui os constitucionalistas, com toda a razão, que há um mecanismo da apreciação parlamentar, mas não tem a mesma natureza. Isto é, em bom rigor, aqui, a atomização pode encontrar novos caminhos na fase que está a decorrer. O prazo é curto, são de 90 dias, teremos resposta para estas dúvidas num prazo muito curto, mas de estabelecimento de regras específicas das várias entidades reguladoras. Também o mecanismo orçamental e patrimonial é manifestamente aqui claramente restritivo da autonomia. Há aqui nesta matéria, claramente, uma excessiva administrativização clássica das entidades reguladoras. Por outro lado, não se compreende a pluralidade em matérias tão simbólicas como o regime remuneratório. Nos tempos que correm, esta é matéria particularmente sensível. Compreende-se o recurso à figura da Comissão de Vencimentos, já não se compreende porque é que têm de existir 9 comissões de vencimentos. Certamente, 9 comissões de vencimentos não promoverão a uniformidade dos regimes. Terão todo o potencial para, pelo contrário, criar novas dúvidas e incertezas sem qualquer carência nesta matéria. Indo para o final, foi questão muito viva nesta preocupação de tutela do interesse geral, tutela do direito dos consumidores, a obrigatoriedade de criação de órgãos consultivos, entendendo-se que quem o defendia, que a atividade reguladora não é uma atividade reguladora do setor económico, visa prosseguir interesses de ordem geral. É uma limitação óbvia que esses órgãos consultivos não sejam de criação obrigatória. Isto é, apontando-se, diria de forma mais alargada do que hoje, para a sua existência, manifestamente a sua relegação para o número 2 do artigo 15 coloca-os num plano diferente dos dois tipos do Conselho de Administração e da Comissão de Fiscalização ao Fiscal Único, que o número 1 do artigo 15 institui como órgãos obrigatórios. E, portanto,
É certo que essas estruturas consultivas teriam nos estatutos ter uma natureza adequada às áreas de atividade reguladas. Bom, claramente aqui também algo em que se ficou aquém do que seria desejável, a não caracterização com caráter obrigatório da existência de estruturas deste tipo. Tal como também, eu percebo o que diz a doutora Teresa Moreira, os consumidores surgiu um pouco, permitam-me que o diga, naquelas coisas finais de debate parlamentar de especialidade, em que quem é maioria quer ter ali umas coisas em que demonstra abertura. E, portanto, as aberturas foram aqui ou geradoras de alguma confusão, como no artigo 47, que não é, de facto, não tem uma redação muito feliz. Porquê? Porque mistura origens várias e origens várias misturados num cocktail que normalmente não é legislativamente muito feliz, com a pressão do tempo de que fechar um processo legislativo e de centrar ali a abertura, tal como, enfim, são algumas coisas simbólicas, como a referência remuneratória à remuneração do Primeiro-Ministro, que não é juridicamente rigorosamente nada, como sabemos, e, portanto, nessa medida é só algo potencialmente gerador de um debate pouco sofisticado, sem respostas jurídicas claras. É neste quadro que diria que é muito positiva a existência da lei, mas é necessário construir aqui, diria que, um consenso mais alargado em torno desta sua caracterização como algo que está para além dos intervenientes nos setores regulados, porque só assim é a concepção que temos de olhar para a própria existência desta natureza. A não ser assim, os setores poderiam por si mesmos estabelecer mecanismos de autorregulação. Estes, como se diz relativamente a outras questões, estas questões são demasiado importantes para serem deixadas à exclusiva atenção daqueles que delas fazem forma de vida. Muito obrigado, espero que esta visão parlamentar não os tenha desiludido. Muito obrigado, Dr. Eduardo Cabrita, pela sua intervenção, que nos trouxe aqui a possibilidade de algum conhecimento do íter criativo desta lei quadro e também elementos para uma reflexão sobre as suas evidentes carências de construção dogmática da ideia de regulação e que forçosamente deveria ser o princípio orientador de uma qualquer lei quadro, porque é para a fixação desses princípios que serve precisamente uma lei quadro. Eu passaria a palavra a quem quisesse obter dos nossos ilustres conferencistas alguns esclarecimentos ou algum debate complementar às suas intervenções. Exatamente. Não, é verdade, isto pela Constituição. Às 9 da manhã. Bom, alguém que... Não havendo ninguém, eu agradecia mais uma vez aos ilustres oradores, congratulo-me por ambos terem sido meus alunos, o que muito me honra, naturalmente, e honra esta casa também, e por isso dava agora um pequeno intervalo de 5 minutos, para retomar os trabalhos e tentarmos cumprir o horário pré-estabelecido, pelo menos no seu termo.
vocês foram ambos do mesmo curso? Não, Não, eu sou... o Eduardo é mais Não novo se que nota, eu. até. A Teresa parece muito mais nova, mas não sei porque andou a fazer o curso 1 ano ou 2 anos em frente. Pai, 2 anos. Foi? Eu sou de Ou 79, 84. Pois, eu sou de... Eu acabei em 82. Pois, 2 Eu anos. sou do ano da Bem, Fátima. digamos que aqui a